Ser ou não ser, eis a questão. Essa frase de William Shakespeare, um dos maiores dilemas filosóficos e literários de todos os tempos. Mas, e se eu te dissesse que muito antes de Shakespeare, um filósofo grego chamado Górgias de Leontinos trouxe à tona um questionamento ainda mais radical? Górgias afirmou que nada existe. Mesmo que algo existisse, não poderíamos conhecê-lo. Um dilema complicado, não é? E mesmo que conhecêssemos, não poderíamos comunicá-lo. Gostou desse dilema? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nas profundezas do pensamento de Górgias, o sofista que não apenas desafiou a realidade, mas também revolucionou a retórica e a filosofia. Se você gosta de conteúdo que faz você pensar, que desafia a sua noção sobre o mundo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Agora sim, vamos começar essa história! Górgias de Leontinos nasceu por volta do ano 485 a.C. na Sicília, uma região que na época fazia parte do mundo grego. Ele viveu em uma época de grande efervescência cultural e intelectual da Grécia. Górgias foi um dos primeiros sofistas, um grupo de professores itinerantes que viajava de cidade em cidade, oferecendo ensinamentos sobre retórica, política, ética e filosofia, mas em troca de pagamento. Além de filósofo, Górgias foi um mestre da oratória, conhecido por sua habilidade em construir argumentos convincentes e por inovações da arte da persuasão. Antes de conhecermos mais a fundo as ideias de Górgias, é importante entender o que é retórica. A retórica é a arte de falar bem, de convencer, de persuadir através do discurso. Na Grécia Antiga, a retórica era uma habilidade essencial para quem queria influenciar nas assembleias políticas ou vencer debates políticos, debates públicos. Os sofistas, como Górgias, eram especialistas nessa arte. Eles ensinavam a usar a linguagem de maneira eficaz para defender qualquer argumento, independente de sua veracidade. Isso é muito importante, porque é aí que os filósofos vão criticar essa ideia. A retórica, na visão dos sofistas, era uma ferramenta essencial, capaz de moldar opiniões e influenciar decisões. E é exatamente nesse ponto que Górgias se destaca. Ele levou a retórica a um novo patamar, explorando suas possibilidades ao extremo. Os sofistas eram uma classe de intelectuais e professores que emergiu na Grécia durante o século V a.C. Eles eram conhecidos por suas habilidades em argumentar e pela ideia de que a verdade era relativa e moldável pela linguagem. Isso contrastava fortemente com os filósofos, que buscavam verdades absolutas e universais. Para os sofistas, o que importava não era tanto o que era verdadeiro, mas o que podia ser defendido de maneira convincente. Górgias foi um dos mais renomados sofistas de sua época, e suas ideias desafiavam as concepções tradicionais de verdade e conhecimento. Além de ensinar a arte da persuasão, ele também era um pensador radical que questionava as bases da própria existência. Agora vamos ao cerne da filosofia de Górgias, seu tratado sobre o não ser. Nesse tratado, Górgias faz 3 afirmações provocativas. Primeiro, ele diz que nada existe. Segundo, ele afirma que mesmo que algo existisse, nós não poderíamos conhecê-lo. E terceiro, mesmo que pudéssemos conhecê-lo, não poderíamos comunicá-lo. Essas afirmações podem parecer absurdas à primeira vista, mas Górgias estava utilizando a retórica para desafiar as noções convencionais de realidade. Ao afirmar que nada existe, Górgias não estava simplesmente negando a existência do mundo, mas sim questionando nossa capacidade de compreendê-lo e descrevê-lo de maneira precisa. Ele sugeriu que qualquer tentativa de entender o mundo através da linguagem era, em última análise, falha, pois a linguagem é uma construção humana que não corresponde perfeitamente à realidade. Górgias não apenas explorou os limites da linguagem, mas também a transformou em uma ferramenta de inovação filosófica. Ele era famoso por seu uso de paradoxos, figuras de linguagens e construções verbais complexas para provar pontos que à primeira vista pareciam impossíveis. Sua obra é um testemunho de poder da retórica, não apenas para persuadir, mas para desafiar o pensamento convencional. Um exemplo notável de sua habilidade retórica é o uso do conceito de aporia, uma forma de discurso em que o orador expressa incerteza ou dúvida.
Górgias utilizava aporias para confundir seus ouvintes e, ao mesmo tempo, revelar as limitações do conhecimento humano. Essa técnica não apenas tornava seus argumentos mais convincentes, mas também destacava a ideia de que a verdade era algo inatingível e sempre em disputa. As ideias de Górgias foram tão influentes que até Platão, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, sentiu necessidade de respondê-las. No diálogo Górgias, Platão coloca Sócrates em debate com Górgias, onde o sofista defende sua visão da retórica como a arte de persuadir, enquanto Sócrates critica essa abordagem, argumentando que a retórica, como praticada pelos sofistas, é uma técnica manipulativa que pode ser usada para o mal. Platão, através de Sócrates, argumenta que a retórica dos sofistas não busca a verdade, mas apenas a vitória nos debates e que a torna perigosa e superficial. Essa crítica de Platão ao sofismo revela a tensão entre os dois principais campos da filosofia grega, os que buscavam a verdade absoluta e os que acreditavam na relatividade e na construção social da realidade. Embora muitas das obras de Górgias tenham se perdido ao longo do tempo, algumas de suas ideias e discursos sobreviveram, principalmente através dos escritos de seus contemporâneos. Além do sobre o não ser, Górgias também é conhecido por seu discurso como o elogio de Helena, onde defende a figura de Helena de Troia, argumentando que ela não poderia ser culpada pela guerra de Troia, pois foi manipulada pelo destino e pela linguagem. O legado de Górgias vai além de suas obras escritas. Ele influenciou gerações de filósofos, oradores e pensadores ao desafiar a percepção da realidade e ao mostrar como a linguagem pode ser usada tanto para criar quanto para destruir. Sua influência pode ser vista não apenas na filosofia, mas também na literatura, na ciência, política, na teoria da comunicação. Górgias nos ensina que a realidade é complexa e que a linguagem, embora poderosa, tem limitações. Sua filosofia nos desafia a questionar tudo, a existência, o conhecimento, a comunicação. Ela nos faz pensar sobre o quanto realmente entendemos o mundo ao nosso redor e sobre as maneiras pelas quais nossas percepções podem ser manipuladas pela linguagem e pela retórica. No fundo, o Górgias nos convida a abraçar o ceticismo e a reconhecer o que acreditamos ser verdade, por ser apenas uma construção feita para nos confortar. Ele nos lembra que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, onde cada nova descoberta leva mais perguntas do que conclusões. Górgias de Leontinos pode não ser tão conhecido quanto Sócrates ou Platão, mas suas ideias são poderosas e desafiadoras. Ele nos lembra que a realidade, a verdade e o conhecimento não são simples quanto parecem. Além disso, ele nos ensina que a importância da retórica não apenas como ferramenta de persuasão, mas como força que molda a nossa compreensão sobre o mundo. Então, da próxima vez que você ouvir a famosa frase ser ou não ser, eis a questão, lembre-se de Górgias e de sua provocação ao pensamento humano. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para mais conteúdo sobre grandes pensadores da história. Até a próxima!